Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e o aparelho de hoje é o Xperia M2. Esse aparelho que é de entrada quase intermediário, que a Sony está comercializando no Brasil, aí para competir com outros pesos pesados como o próprio Moto G e também com o Moto E. Ele é um aparelho bem bonito, que tem um design que lembra bastante até os aparelhos mais tops, né, como o Xperia Z2 ou o próprio T2 ou o T3. Aqui na parte de trás ele é de plástico, um plástico que reflete bastante a luz. E tem um problema também que ele arranha bem facilmente aqui, é bem sensível para arranhar a parte de trás. Nós temos a câmera dele aqui e as bordas são levemente arredondadas aqui. Ele tem de espessura 8,6 milímetros, ele é bem fino. De altura ele tem 139,7 milímetros e de largura ele tem 71,1 milímetros. Ele é um aparelho bem leve, como ele não utiliza nem vidro nem metal como os outros, ele pesa apenas 148 gramas. A tela dele é uma tela de 4,8 polegadas e tem uma resolução de 540 por 960 pixels, que dá mais ou menos uma densidade de 229 pixels por polegada. É uma resolução baixa aí para a tela dele, que é uma tela relativamente grande, de 4,8 polegadas, mas no geral não tira o mérito dela. É uma tela que tem bastante brilho. Ela é uma tela de TFT comum, ela tem o Gorilla Glass 3, né, para proteção, mas não tem nenhum tipo de tecnologia além disso, é um TFT comum, mas que ela é boa aqui tanto em ângulos mais difíceis aqui de visão. Olhando bem de perto, você não consegue ver aí o serrilhado dos ícones, né? Pouca coisa, então é uma tela aí que é boa aqui para o aparelho. É um aparelho de entrada, né? Na faixa do preço dele tá 600 a 800 reais, então não podemos também exigir muita coisa no quesito tela. Aqui desse lado, a entrada do cabo micro USB, e do outro lado nós temos uma tampa aqui, que você abrindo ela, você vai ter aí a entrada para o cartão micro SD e também para o chip SIM card. Também há uma versão do M2, que é o M2 Dual, que é uma versão Dual SIM. Ele tem de memória interna, é pouco, ele tem apenas 8 GB. Então você necessariamente vai precisar aí de um cartão micro SD para colocar mais coisas. De RAM ele tem 1 GB e o processador dele é um processador quad-core de 1.2 GHz, ele é um Snapdragon 400 e tem uma GPU Adreno 305. Então ele é aí o hardware mediano que você vai conseguir executar a maioria dos aplicativos e jogos que tem dentro da Google Play. Na parte de software, ele roda o Android 4.3, então ele não roda ainda o KitKat, mas a própria Sony já prometeu que vai atualizar ele para o KitKat, tanto que outros aparelhos lançados na mesma época já estão sendo atualizados, então se espera aí que aconteça o mesmo com ele. Ele tem a skin da própria Sony, que é a mesma utilizada nos aparelhos maiores, como o Z2, o Z1, o T2 Ultra, entre outros. Você tem aqui o menu de aplicativos, você puxando na lateral, você abre outro menu que você pode buscar aplicativos. Você pode desinstalar diretamente por aqui. E você tem também aqui a classificação pessoal, né, que são os mais usados, os instalados, a Play Store, também a loja Sony Select, que é alguma loja de aplicativos que a Sony também oferece. A interface da Sony, ela não é uma interface que agride muito o Android. Pelo contrário, ela até que visualmente ela é bonita e conta com alguns recursos que só a Sony tem. O foco desse aparelho, embora ele seja um aparelho de entrada, ele tem aí uma câmera boa, relativamente falando. A câmera principal dele é uma câmera de 8 megapixels e faz vídeos até em Full HD a 30 frames por segundo. E a frontal é uma câmera VGA que grava vídeos em 480p, então a câmera frontal é mais fraca, dá para fazer os selfies mais comum, mas não é muito boa assim para fazer vídeos. O menu dela é um menu bem interessante, lembrando que como todos os aparelhos da Sony, você aperta o botão aqui de câmera, ele já aciona a câmera. Você tem aqui no menu os mesmos botões, tanto de filmar como de tirar foto, juntos. E você tem aqui algumas qualidades que todos os softwares da câmera da linha Xperia tem, como o automático, né, que ele se adapta ao ambiente aí. Você tem o modo manual,
O modo manual você consegue alterar algumas coisas, né, como controle de luminosidade, as cenas também. Você tem captura suave, paisagem, retrato. Você tem alta sensibilidade de ISO, né, talvez para imagens aí um pouco mais escura. Também para correção de luz de fundo você tem um HDR. Você também tem controles manuais aqui, como o som do obturador, etc. Você tem o disparo automático, você pode controlar o ISO, embora seja uma faixa aí bem curta para controlar o ISO, você consegue. Estabilizador de imagem ele tem também. Então esse é o modo manual. Além do modo manual, você tem o Social Live, que você pode fazer um filme e automaticamente compartilhar no Facebook. O Time Sheet Burst, que na realidade é uma foto que você tira, ele começa a tirar foto antes que você realmente tire. Por exemplo, se você está em um ambiente, alguma coisa em movimento, ele tira essa foto antes, por exemplo. Então eu tirei a foto aqui da bolinha passando. E você vai escolher aqui então qual é a foto que você acha melhor. Então ele tira a foto segundo antes de você apertar o botão e segundos depois. Então você escolhe aqui, ó. Então, como se fosse quase um vídeo que ele faz aí da foto. Então é bem legal. Aí você escolhe a foto e ele salva. E no geral, as fotos tiradas por ele pela câmera de 8 megapixels são fotos satisfatórias e bem acima da média. Se você for comparar ele, por exemplo, com o Moto G, embora ele tenha a tela em menor, a tela também com resolução menor, no geral as fotos se saem ainda melhor do que o Moto G. Então, para a qualidade da sua categoria de preço, para quem gosta de fotografias, o M2 pode ser aí uma boa opção, interessante aí. Falando um pouco do hardware dele, conforme já foi dito, ele tem um processador quad-core de 1.2 GHz e no geral ele se comporta muito bem. Aqui no AnTuTu, por exemplo, ele fez 18.974 pontos, ou seja, a mesma pontuação ali, um pouquinho até acima do Moto G e de outros aparelhos da categoria, como da LG, o L90 ou o G2000, dentre outros. Então ele tem aí uma boa pontuação. Embora teste de benchmarks, conforme eu sempre digo aqui nos vídeos, não seja necessariamente mostra o que o celular é, nos testes práticos ele se comportou muito bem. Vamos aqui rodar alguns jogos. Aqui no Dead Trigger, por exemplo, eu já fui aqui em opções antes, coloquei na máxima resolução, para mostrar que ele consegue aqui jogar com toda a potência de gráfico desse jogo, que é um jogo bem difícil de rodar, bem potente. Vamos ver como é que fica. Aqui outros efeitos, ele consegue, ó, tá vendo a questão da água que passando pela tela, ele consegue esses efeitos especiais também. Aqui a chuva e muitos outros efeitos aqui, ele consegue rodar normalmente. Estou mostrando que ele é capaz aí de rodar jogos mais pesados aqui. Novamente a água. Outro jogo que eu vou colocar aqui é o Batman, que é um jogo que usa a Unreal Engine, que é um jogo também bem pesado aí, que é o Arkham Origins, que é um jogo de luta, mas que tem gráficos bem detalhados aí, e também é um ótimo modo de mostrar se o celular realmente ele consegue jogar aí, executar esse jogo. Então aqui é o jogo do Batman. Aqui os detalhes também, ó. Vamos colocar mais perto aqui. Esse é um exemplo, e outros jogos mais pesados, como até o Modern Combat 5, o Asphalt 8, o Real Racing 3, então ele consegue rodar todos esses jogos. Na parte de vídeo, para nós vermos aqui também, vou colocar aqui um vídeo. Esse vídeo está em Full HD, a 1080p. O vídeo está em 1080p, a 30 frames por segundo, e ele consegue executar de maneira correta aí o vídeo em Full HD também. Você consegue assistir vídeos perfeitamente em Full HD.
Lembrando que ele tem o player de música dele, é o Walkman próprio da Sony, que além agora do Walkman, né, da música sua, você pode até mesmo comprar músicas diretamente da loja da Sony. Então ele é um hub de música aí, que é bem mais completo o aplicativo. Na questão de música, ele tem um bom som. Pô no máximo aqui. O alto-falante dele fica aqui na parte de baixo. Você vai ter aqui alguns controles, algum tipo de configurações. Você tem o Clear Audio, que ele vai ajudar aí a melhorar a sua qualidade. Ó. Você tem também aqui outras configurações. Você tirar aqui o Clear Audio e colocar no aprimoramento de som, ele vai abrir aqui um equalizador. Então você pode aqui vários pré-definidas, configurações pré-definidas, como por exemplo o aumento de baixo. Ele também vai melhorar aí o som. Então na parte de áudio também ele é bem legal aí. Como todos os aparelhos da Sony, ele tem um processamento de áudio muito bom aí em toda essa parte. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Xperia M2, que tem um design bem legal aí, da Sony, né? O Omni Design, com um botão aqui prateado do lado. Uma câmera de 8 megapixels e um hardware. É um hardware bom aí, um quad-core. O processador dele é um quad-core de 1.2 GHz, que não vai fazer feio para concorrência. Se você não quer investir aí num celular potente, mas um intermediário bom, o M2 com certeza é uma boa opção. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí seus comentários, assine nosso canal, que sempre que tivermos novos vídeos, você vai ser notificado lá na sua caixa de e-mail. Assim vai ser mais fácil de você acompanhar o Tecmobile, tanto aqui como nas redes sociais. É isso aí.